Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia! E aí, prontos para mais uma semana? Ontem a gente já teve nosso primeiro encontro online, então agora a gente vai nesses 3 dias com a nossa videoaula e na sexta-feira a gente se encontra online de novo, ok? Então, para a gente começar, vamos dar uma olhada no calendário e no dia de hoje. Então vamos aqui, ó, dar uma olhadinha no nosso calendário. Ontem foi dia 17, segunda-feira, e depois da segunda-feira 17 vem a terça-feira, dia 18. Então hoje é dia 18 de agosto de 2020, terça-feira. Bom, então como a gente viu lá no calendário, hoje é dia 18, então nós vamos escrever aqui 18 de agosto de 2020. Escreve no caderno de vocês, tá? Bom, e para dar início à nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao trabalho com as plantas. Então, na semana passada, nós fizemos várias experiências sobre as plantas, né? Então, nós já descobrimos quais são as partes das plantas. Então, vamos lá: raiz, tronco, folhas, flores, frutos e a semente, né? Então, essas são as partes das plantas. Nós já aprendemos sobre a raiz, o caule. Então, nós já sabemos que a raiz retira da terra a água e os nutrientes para a planta, não é mesmo? E o caule leva tudo isso, transporta para cima para as folhas e as flores. Tudo bem. Então, vou mostrar para vocês o meu feijãozinho. Ele já brotou. E a minha lentilha, olha como ela está grande, crescendo forte. E ainda tem mais brotinhos aqui que estão germinando. E aí vão botar a raiz para baixo, né? E o caule vai subir, porque o caule também tem a função de dar estrutura para a planta, para a folha, né? Ou para ela ir pelos aquelas plantas rasteiras, é o caule que vai conduzindo, ou para deixar a planta em pé sustentada, é o caule que faz isso. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre, nós já falamos um pouquinho ontem, e eu vou trazer para vocês mais uma experiência para a gente falar sobre as folhas. Então a gente já falou sobre a raiz, sobre o caule, o tronco e agora sobre as folhas. Então a gente pensou em seguinte, eu perguntei na aula online para que servia a folha. E a Alice disse pra gente que a folha faz dar oxigênio, que é o que a gente respira. Muito bem, ela não está errada, ela está certa. Mas não é só isso que acontece. Acontece muita coisa na folha. Na folha acontecem coisas muito importantes para o desenvolvimento da planta. E por isso ela é uma parte extremamente importante. Muito bem. Como vocês sabem, a gente precisa de alimentos para a gente ter energia, né? Se a gente não come comida, a gente fica muito fraco. A gente precisa comer comida, a gente tem que ir até a geladeira, a gente tem que fazer uma comida, a gente tem que comprar um lanche para comer. Se a gente passa muito tempo sem comer, a gente começa a ficar muito fraco. Bem, vocês sabiam que a planta também se alimenta? Só que a planta, ela não vai a lugar nenhum atrás da comida dela. Ela mesma produz a própria comida, o próprio alimento dela. E essa produção desse alimento acontece principalmente através da folha. E essa produção desse alimento que dá energia para ela crescer e poder dar as flores e se reproduzir, continuar crescendo e vivendo. Muito bem. Então vamos lá. O que acontece na folha? Eu tenho outra folha, não vou tirar essa folhinha aqui não. Essa aqui é uma folha. Tá vendo? O que acontece nela se chama fotossíntese. E para acontecer a fotossíntese, é um nome diferente, né? Ela precisa de algumas coisas. E ela precisa de água, dos nutrientes, de luz do sol
e de gás carbônico, que é um gás que fica circulando no ar, além do oxigênio que a gente respira. Também tem o gás carbônico. E ela precisa dessas 4 coisas: água, nutrientes, que a raiz tira da terra e o caule leva lá para ela, luz do sol e gás carbônico. Mas antes da gente entender o que é exatamente a fotossíntese, nós vamos nos concentrar só num primeiro momento na luz do sol. Como é que a plantinha recebe aqui a energia do sol, né? E ela recebe a energia através da clorofila. Então, a clorofila, ela é responsável por pegar o calor do sol para dentro da planta. Por isso que a planta precisa ficar na luz do sol, né? Muito bem. Então, hoje a gente vai fazer uma experiência para entender o que é a clorofila, que tem em todas as plantas. As plantas já têm na sua constituição a clorofila. E nós vamos fazer aqui uma experiência que vocês podem fazer em casa, que é muito simples e é muito legal. Então, olha, eu peguei diferentes folhas. Eu tenho aqui, ó, folhas verdes de uma plantinha chamada Zamioculca. É uma plantinha que eu adoro, que eu tenho na minha casa. Eu já disse que eu tenho muitas plantas na minha casa. Tá? Então, eu vou botar aqui, ó, nesse copinho, essas 3 folhinhas verdes. Muito bem. Eu tenho aqui nesse copo, eu vou colocar esta plantinha aqui, que ela é de uma outra cor, que não é verde. Lembra que eu falei na aula online que a maioria das plantas são verdes, mas algumas não são. Algumas têm outras cores, muito difícil, né? Na minha casa tem muitas plantas que são verdes. E essa plantinha aqui, sabe onde é que ela fica? Dentro do aquário. Ela é uma planta que vive dentro da água. Tá vendo? Ó. Então, eu vou colocar ela neste copinho aqui para fazer essa experiência. Muito bem. E aí, eu também peguei outras folhas. Essa daqui, eu esqueci o nome. Tapoeraba. Tapoeraba, a gente encontra na rua. Essa planta, ela é linda, ela é roxa. É a tapoeraba roxa. Olha só. Tá vendo como ela é roxinha? Então, eu também peguei essa roxa e vou colocar dentro desse copinho aqui. E mais um copo. E eu peguei uma planta que também é verde, mas ela é um verde mais claro. Tá vendo? Ela é um verdinho mais clarinho. E eu vou colocar ela dentro desse copinho aqui. Muito bem. A ideia, vamos relembrar, dessa experiência aqui, é a gente perceber o que é essa tal de clorofila, que ajuda a folha a pegar o calor do sol. Muito bem. O que é essa clorofila? Esse nome engraçado. Então, eu estou aqui no clima, olha a minha roupa. O que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar álcool e aí precisa da ajuda do responsável, tá? Vocês não podem mexer no álcool, não. O que eu vou fazer para ficar mais fácil? Vou tirar todas as folhinhas dessa planta, colocar o álcool até cobrir mais ou menos a plantinha, tá? Coloca álcool aqui. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que álcool não pode mexer perto de fogo, então nada de fazer essa experiência na cozinha, ok? Pega, se possível, se só tiver folha verde não tem problema. E pega, se tiver folha colorida, muito legal. Ó, então, olha como ela fica bonita. Ele é roxinha, roxinha, tapoeraba roxa. E essa daqui, ela era meio roxinha, mas de repente botei no álcool, o que já aconteceu? Ela já ficou mais verde.
Eu acho que essa experiência nessa daqui é muito instantânea. Olha só. Olha como é que já tá o álcool. Tá vendo? Essa daqui mudou na hora que eu coloquei. O que aconteceu com ela? Olha, lembra como é que ela era? Roxinha, marronzinha. E olha só como é que ficou o álcool. Qual a cor que tá o álcool? Muito bem. Então eu vou deixar esses 3 copinhos, esses 4 copinhos aqui. E amanhã eu mando um vídeo para vocês de como é que tá. Então vamos lá às nossas hipóteses. Hipótese é uma coisa muito importante quando a gente trabalha com ciências. Hipótese é aquilo que a gente acha que pode acontecer. Só que a gente ainda não tem comprovação. O que você acha que vai acontecer? O álcool aqui, ó, vai tirar a clorofila da planta. O que você acha que é a clorofila da folha da planta? Fala pra mim. Escreve aí no seu caderno. O que você acha que é a clorofila da planta? Ó, da folha. Essa daqui já tá dando uma dica, hein? Pra que serve a clorofila? Já falei várias vezes aqui no vídeo. Qual é a importância da clorofila na folha? O que ela faz? Não deixa de responder pra mim, tá bom? Um beijo e vamos para as nossas próximas atividades.